Colegas dizendo, escuto também alguns jornalistas analisando que a campanha vinha fria e que está começando a esquentar agora após esses debates. Qual é a percepção que você, que viveu toda essa campanha, tem desse processo? Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Exatamente, a campanha de governo, né, principalmente ela de governo, ela tem uma diferença da campanha municipal, porque a campanha municipal tem aquela disputa tanto na questão local, de prefeito e de vereadores, que está mais próximo ali da população, então os embates são mais constantes, né? Na campanha estadual, ela vai começando através mais dos carros de som, na presença dos proporcionais, né? E vez por outra aparece os candidatos de governo, então ela fica um pouco distante da população. É uma campanha mais através da mídia, né? Através do rádio, da televisão. É uma campanha, ela tem essa diferença, então por isso eu acredito que ela é um pouco fria e tende a esquentar agora na reta final, porque ambos os lados querem a eleição, tanto a oposição como o governo querem mostrar força no voto das proporcionais, tanto para deputado como nos deputados estaduais e federais, principalmente para o governo. Mas a gente acha que eu acredito que os momentos cruciais da campanha, ele vai ser esses últimos 10 dias, né, que a população está se definindo já em quem vai escolher o seu candidato. A gente vê pelas próprias pesquisas que ainda tem um número considerado de indecisos, mas a gente já vê a própria população já tomando partido, né? já tomando a sua decisão concreta. Eu acredito que até o dia 30, dia 2, todo mundo decide a reta final. Esse período aí que começa, né? Os embates maiores vai ser daqui para frente, onde vai ter com mais constância tanto as pesquisas, que toda semana vê as pesquisas, como também os debates para esquentar mais a eleição. Eu estou falando, agora há pouco eu fiz uma pesquisa sobre carros de som, até balizando para a gente conversar aqui, porque foi um dos temas que mais motivou queixa na nossa programação. E eu fui pesquisando e no meio da coisa alguém disse, não, tem que ouvir mesmo o carro de som, que é para a gente saber em quem vai votar. E aí depois um ouvinte disse, não, olha, eu tenho abuso de político, por mim não passava o carro de som na minha porta. E eu apenas argumentei aqui que a gente tem que votar, tem que, em meio a todos os candidatos, você vai encontrar bons nomes, bons projetos. Não é possível que, às vezes, as pessoas têm aquela impressão que tudo está perdido e que não vale a pena mais acreditar nos políticos, Adel. Mas quando eu falei isso, o Zé Siqueira está aqui, obviamente, com o seu direito de se expressar, dizendo que respeita muito o trabalho, o meu trabalho, mas em relação a quem vota nulo, ou ele não concorda comigo. Ele diz que cada vez mais a gente liga a TV, vê nos noticiários, é uma decepção com os políticos. Está citando o exemplo da CPI da Petrobras, que ele está dizendo que não vai dar em nada, né? Ele diz, imagina quanto é que se gastou, porque eu estava comentando isso, que o Congresso já sabia que esse delator não ia, que esse caboclo não ia falar, porque ele já está falando para a Justiça Federal, a coisa da delação premiada, quer dizer, aí o Zé Siqueira está dizendo, fizeram, quanto dinheiro a gente não vai gastar com esse depoente, vai para um lado, vai para o outro, transporta ele, não responde as perguntas, né? Isso é fazer a população de palhaça. E enquanto isso, a Pajeú, por exemplo, é testemunha do descaso que vive a população. Está dando como exemplo um caso ligado à saúde, né? O Hospital Regional aqui de Afogados está tendo muita queixa de ambulancioterapia, dificuldade de resolutividade dos problemas, inclusive com gestantes, o que ele está citando aqui. Vocês sentem isso nas ruas também, pegando o gancho que você falou, que a campanha está esquentando, mas a população realmente está ficando mais descrente com a política, ou não? Ou vocês ainda percebem o calor do povo na rua, Adel? Não, exatamente. Eu queria aproveitar e cumprimentar o meu companheiro Gilberto Justo, né, que está nos acompanhando aqui, que nos ajuda também aqui, é coordenador também junto comigo aqui na região do Pajeú. Eu acho que a população, primeiro ela tem que acreditar, porque a sua maior força é o voto. A gente, ou para mudar, ou para continuar, a nossa maior força é o voto. Ela jamais pode desistir. A gente tem que cobrar, as coisas melhoraram muito, a gente vê na qualidade dos políticos, dos gestores, pessoas comprometidas com a coisa pública, melhorou muito. Principalmente a gente tem aqui na nossa região, tivemos a felicidade de ter passado grandes gestores no âmbito municipal, pessoas comprometidas com o progresso das nossas cidades. As dificuldades elas vão existir. Eu acho que
tem agora, a gente aproveitar no plano nacional, as pessoas têm que saber escolher, principalmente os deputados federais, que é quem são responsáveis por isso, porque tem que haver uma melhor redistribuição dos recursos federais para o município, uma coisa equânime, porque o governo federal fica com a maioria dos recursos, o estado fica com uma parte e o município fica com menos de 15% de todos os recursos. Então, para melhorar, teria que ter uma melhora, principalmente nessa questão da saúde, no país inteiro. Essa semana eu estava com uma pessoa que me ligou de São Paulo, pedindo para se eu podia ajudar ele aqui no estado de Pernambuco, que ele está com a operação marcada para 2018. Então não tem como você esperar até 2018 para ser operado. Então isso deixa realmente a população descrente, sem acreditar, sem ter fé que as coisas vão mudar. Mas a gente tem que, a única voto, eu quero voltar aqui e dizer, a única forma da gente resolver é no voto. E votar em pessoas sérias, pessoas comprometidas com o progresso da nossa região, do nosso estado e do nosso Brasil. Bom, vamos lá, vamos falar da campanha do Paulo Câmara aqui na região. Os dados das últimas pesquisas indicam o seguinte, que Paulo Câmara, pela maioria dos institutos, apresenta uma virada nas últimas pesquisas, ele está liderando a campanha, algumas no limiar da margem de erro, outras, como essa última do Ibope, já fora um pouco da margem de erro, tecnicamente. Ontem, inclusive, eu ouvi um comentarista falando ao Magno que, tecnicamente, ele está liderando o processo. Obviamente, tem campanha pela frente, a gente já viu viradas e viradas sobre viradas, tem muita coisa para acontecer. Mas, sobre as pesquisas, uma coisa chama a atenção. O Armando ganha, tem ganho em regiões importantes, inclusive no sertão do Pajeú. As pesquisas indicam que Paulo Câmara tem que correr atrás de mais votos no sertão do Pajeú e que Armando tem que correr mais para a região metropolitana, onde ele está perdendo e está desequilibrando o jogo pró-Câmara. Como é que Eduardo teve tantos prefeitos aqui, Adão? Você foi do staff principal de Eduardo aqui no sertão, tem o presidente da MUP que é ligadíssimo, era ligado ao ex-governador, é ligado à campanha, o Patriota, outros socialistas aí. E isso não está se refletindo nas pesquisas? Por que Armando está tendo mais força aqui no Pajeú? Olha, eu acredito o seguinte, nós temos pesquisa interna que diz que aqui, o que é que ocorre hoje na pesquisa? Paulo ganha em Recife, na região metropolitana, ganha em parte no Agreste, perde só na região de Garanhuns, e nos sertões ele vem, alguns percentuais vem perdendo, no Araripe, no São Francisco, e aqui no Pajeú nós temos pesquisa interna que a gente já virou. A diferença muito pouca, mas aqui no Pajeú a gente já virou. Nós temos pesquisa interna que indicam isso. Temos pesquisa interna em Itapetim, que há um mês e pouco a gente perdia com mais de 20 pontos. Hoje nós já temos mais de 15 pontos na frente de Armando em Itapetim. Então, a tendência vai ser uma virada no estado todo. Está entendendo? Eu acredito, os números indicam isso. O que é que está acontecendo, que está demorando, eu acredito, na minha concepção, eu vinha conversando com o Gilberto no carro, e a gente vinha conversando isso. É porque eu acredito que no sertão o guia não tem chegado em todas as cidades. A história da parabólica. Da parabólica. Porque quando mostra o trabalho que Eduardo realizou no estado de Pernambuco, aí a gente vê realmente que precisa, a gente vê que há uma virada, como na região metropolitana e as grandes cidades já pega o guia, a virada foi mais rápida. Mas há uma tendência de crescimento de Paulo em todas as regiões. E a gente acredita que no final ele vai ser vencedor de ponta a ponta no estado. Aqui no Pajeú, a gente percebeu no começo da campanha, principalmente quando Armando liderava as pesquisas, vinha liderando até com certa folga, algumas lideranças socialistas, eu posso estar enganado, mas eu notava alguma frieza e você tinha alguns nomes que historicamente foram ligados a Eduardo, que na cabeça de muita gente estavam esperando só essa liderança de Armando se consolidar para dar o pinote para o outro lado. E a gente viu, teve um momento da campanha que era todo dia na mídia. Não, um socialista apoia Armando. Aí ali pegava um PTBista, vai apoiar Câmara. Primeiro, isso não é muito ruim também para essa coisa da imagem política que a gente está debatendo. E vocês perceberam isso também, porque eu converso com comando de campanha dos dois lados. E eu estava conversando com um companheiro que trabalha na campanha de Câmara, ele estava dizendo, rapaz, antes de Câmara melhorar nas pesquisas, era uma dificuldade para chegar um telefonema, diz que agora é gente ligando de todo lado, eu estou com você, estou firme, mas na hora que
que a coisa estava apertando, só o mais chegado mesmo é que mantinha um contato. Vocês perceberam isso aqui também? Rodrigo, eu sempre tenho dito isso, né? Quando eu recebi os primeiros, aquela pesquisa do Ibope, né, que deu pau com 8% e Câmara com 53%, muita gente, principalmente em Itapetinga, que questionava se a gente ia ganhar as eleições, se a gente acreditava nisso. E assim, como a gente teve reuniões internas, né, e eles mostrando por que era que a gente ia ganhar as eleições, a forma, o tempo que a gente ia crescer, a forma que ia se crescer, porque o que se precisava desde o início era mostrar o trabalho que Eduardo tinha feito no estado de Pernambuco, né, a juventude de Paulo, a sua coragem, um bom técnico, um técnico bem preparado para ter a responsabilidade de tocar tudo esse legado que Eduardo deixou. Jamais a gente desacreditou que não haveria uma virada pró-Paulo nessas eleições. Agora, há de convir também que teve alguns companheiros nossos que se escoraram, né, que ficaram meio em cima, meio embaixo, em cima do muro, que isso faz parte da política, né?